Hoje eu quero te mostrar por que a estratégia de dividendos tão celebrada no Brasil e idolatrada pelos maiores e melhores investidores do mundo, como o próprio Benjamin Graham e Warren Buffett, pode se transformar em uma grande armadilha silenciosa para você que vive na Europa. Muita gente acredita que dividendos são sinônimos de renda garantida na aposentadoria, quase que um mantra. Só que essa crença pode custar décadas de construção patrimonial, especialmente quando você mora em países da Europa como a Irlanda, a França, a Alemanha, a Espanha, entre diversos outros países que estão dentro desse mesmo problema. Isso acontece porque na Europa, cada centavo de dividendo recebido pode estar destruindo o seu efeito de juros compostos, tirando dinheiro da sua carteira ano após ano, antes mesmo de você conseguir tocar nesse dinheiro. Agora, para que você possa entender isso, você só precisa de uma lógica muito simples. Quando a empresa paga dividendos, o preço da ação cai exatamente na mesma proporção. Portanto, é como pegar o dinheiro do seu bolso da frente e colocar no seu bolso de trás, achando que isso te deixou mais rico. No entanto, em vários países europeus, esse dinheiro, quando você transfere, ele sofre uma taxação pesada. Em alguns casos, quase metade do valor evapora. Sendo assim, é como assistir o seu patrimônio crescer ao ritmo de uma Ferrari, só que com o freio de mão totalmente puxado. É por isso que antes mesmo de adentrar aqui no conteúdo, eu já te adianto algo muito importante. Na Europa, quem depende de dividendo vai ter que trabalhar quase o dobro para poder se aposentar com a mesma quantidade de quem usa as alternativas muito mais inteligentes que eu já vou te mostrar nesse vídeo. Agora, antes da gente começar a mostrar isso, a gente precisa primeiro começar pelo começo. O que são os dividendos? Quando a empresa lucra, ela tem diversas opções para fazer com esse dinheiro. Ela pode reinvestir no seu negócio, comprar outras empresas, recomprar ações, ou ainda pode distribuir uma parte desse dinheiro, desse lucro, para quem é o acionista. Essa distribuição é o dividendo. Pensa comigo, é como se você fosse sócio da padaria da esquina da sua casa. No final do mês, o dono vai pegar aquele lucro e te repassar a parte dele para você. A única diferença é que no mercado financeiro isso acontece de maneira mais organizada, com datas definidas e com regras mais claras. Agora, existe um ponto que muita gente ignora aqui nessa equação. Quando a empresa paga dividendo, o preço de sua ação cai exatamente na mesma proporção. Portanto, se você tinha uma ação de 100 euros, por exemplo, e ela distribui 10 euros para você, no dia seguinte a ação vai abrir valendo 90 euros, que é 100 menos 10. Você não ficou mais rico, só mudou a forma do valor que tinha, como se tirasse de um bolso e colocasse em outro bolso. Mas agora que você já entendeu tudo isso, a gente pode passar para a estratégia de dividendo em si. E aqui a ideia é muito simples mesmo. Você tem que acumular ações de empresas que pagam bons dividendos, reinvestir esses valores ao longo dos anos, para então construir uma renda passiva lá na sua aposentadoria. No Brasil, isso funciona até que bem, porque muitas empresas pagam dividendos altos e havia isenção total de imposto sobre esses rendimentos. Hoje já não é mais assim. A depender do valor que você receba, você terá de pagar algum imposto sobre esse valor, sobre esse dividendo que você está recebendo. Mas, quando você transporta essa estratégia, essa lógica para a Europa, a matemática muda completamente. A primeira grande barreira é a questão da tributação. Na Europa, praticamente todos os dividendos são taxados antes mesmo de chegar na sua conta. Ou seja, você já recebe o valor descontado na sua carteira e no final do ano você ainda vai precisar pagar o adicional do imposto de renda quando fizer a declaração, a revisão do ano. Portanto, a gente precisa entender exatamente como esse imposto impacta no seu plano de aposentadoria, porque ignorar isso é um grande erro que pode custar décadas de trabalho, feito eu já vou te mostrar. Vamos aos números, então, para deixar isso mais claro. Imagina agora que você tem uma carteira de 100 mil euros e que ela paga 5% de dividend yield e dá alguma coisa na casa de 5 mil euros por ano. Mas na Irlanda, por exemplo, a depender da sua situação fiscal, esse valor pode ser taxado em até 48% de imposto de renda. Portanto, daqueles 5 mil que você iria receber, 2.400 viram imposto e 2.600 vai virar a sua renda líquida. Talvez isso não pareça tão grave em apenas um ano, mas multiplica isso por 20 anos e você vai ter perdido quase 144 mil euros. E se a gente tiver multiplicado por 30 anos, você vai ter perdido quase 413 mil euros nessa jogada. Lembrando que isso aqui é contando com o reinvestimento que você faria desse valor a uma taxa de 10% ao ano. Como vocês puderem ver, esse efeito do imposto recorrente vai corroendo os juros compostos que iria sendo somado, e é justamente aquilo que mais faz diferença na construção do seu patrimônio. E se você está pensando agora, tá, Yuri, mas é uma carteira de 100 mil, eu não tenho 100 mil ainda, eu aporto aqui um valor recorrente. Então, veja esse post que está aí na tela, que eu publiquei lá no meu perfil do Instagram, @investspace,
E veja que uma pessoa que investe apenas 500 euros por mês por 30 anos, a uma taxa de retorno de 10% ao ano, perderia cerca de 340 mil euros do seu patrimônio se houver uma taxa de recorrente de 2% ao ano. Para uma carteira de 5% de dividendo feito, eu mostrei aqui no exemplo, uma taxa próxima de 48% de imposto feito é o caso da Irlanda, isso representa uma perda anual de 2,4%. Ou seja, você perderia o valor, alguma coisa próxima a 440 mil euros do seu patrimônio em 30 anos para cada 500 euros que você investir. Em outras palavras, isso implica dizer que você irá aportar muito mais dinheiro ao decorrer da sua jornada, praticamente o dobro, se a gente quiser ser mais preciso, só para que você possa se aposentar com a mesma quantidade de patrimônio que você já teria se não houvesse essa tributação que a gente colocou aqui no quadro. Portanto, é literalmente como dirigir um carro potente, só que com freio de mão puxado, feito eu falei na introdução. Ele anda, mas nunca vai entregar aquilo que poderia. Outro ponto importante, a estratégia de dividendo também ganhou força no Brasil, porque com juros historicamente altos, as empresas precisam pagar dividendos maiores para poder continuarem competindo com relação à renda fixa. Já na Europa, o cenário é totalmente o oposto. Como os juros são baixos, as empresas não têm necessidade de distribuir dividendos tão elevados assim. E isso, na prática, é até melhor para você no ponto de vista fiscal. Menos dividendos significam menos impostos sendo cobrados ano após ano, o que permite que mais dinheiro permaneça investido, crescendo dentro da empresa e potencializando o patrimonial da sua jornada financeira. É por isso que, para muitos investidores europeus, faz muito mais sentido em focar no crescimento patrimonial, que é o aumento de capital, do que em renda de dividendos. Agora, se você mora em outro país europeu, além da Irlanda que eu trouxe no exemplo, é bom saber que praticamente todos cobram esses impostos sobre dividendos, alguns de forma mais leves, outros de forma mais pesadas, mas não tem como você fugir desse imposto. Ele acompanha você todos os anos. Assim como nós que estamos aqui para te acompanhar e te direcionar durante a sua jornada para a prosperidade financeira. Mas, para que a gente possa continuar trazendo esses conteúdos gratuitos para você, eu preciso te pedir, deixa aquele like, se inscreve no canal batendo no sininho. Combinado? Posso contar aí com a sua ajuda? Até então, eu já te provei o grande impacto que focar nos dividendos vai ter na sua aposentadoria, mas falta te mostrar as melhores alternativas para que você evite isso e possa acumular o patrimônio feito eu prometi na introdução. A primeira delas é a previdência privada. Todos os países europeus oferecem redução dos seus impostos pagos aí durante a sua jornada do ano, para aqueles que contribuem com a Previdência. Claramente, cada país vai ter regras e percentuais diferentes do quanto você pode contribuir e do quanto você pode abater de imposto. Então, se você quiser um vídeo específico sobre a Previdência aí do seu país, deixe aqui embaixo nos comentários que eu trago completíssimo vídeo para você, para te explicar a fundo como funciona. A segunda melhor forma de você investir, então, é justamente os ETFs de acumulação, em especial os ETFs irlandeses. Eles não distribuem dividendos diretamente para você, e isso faz com que eles possam reinvestir automaticamente esse dinheiro, e aí você só vai pagar imposto lá no final, na sua aposentadoria, quando você vender as suas cotas. Ou seja, você recupera o poder dos juros compostos que eu te mostrei aqui e evita que o fisco retire um pedaço do seu lucro todos os anos. Para muita gente na Europa, essa é uma solução bem mais eficiente do que depender de dividendos frequentes. Agora, especificamente para quem mora na Irlanda, existe um problema adicional, existe um imposto que se é cobrado sobre os ETFs, e aí eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu explico tudo isso em mais detalhes. Quem estiver aqui acompanhando o vídeo e for residente lá da Irlanda, assista esse vídeo que faz muito sentido para você. De qualquer forma, o ponto principal é que insistir cegamente na estratégia clássica dos dividendos só porque ela funciona no Brasil ou lá nos Estados Unidos pode não fazer sentido para a sua realidade que mora na Europa. É fundamental entender o sistema, a tributação e os tipos de ativos mais eficientes para você no longo prazo. Se você mora na Irlanda ou em qualquer país da Europa e ainda acredita que vai viver de dividendos, esse é o momento de você repensar essa sua estratégia, porque como eu mostrei, não vai acontecer. Construir uma boa aposentadoria não é sobre copiar o que funciona em outro país, é sobre adaptar o que funciona à sua realidade fiscal. E reforço, planejamento é tudo. Sem isso, você corre o risco de trabalhar por décadas e no final, perceber que parte do seu esforço ficou pelo caminho. Não por falta de disciplina feita a maioria, mas por conta dessa tributação. E lembro que para você poder ter mais segurança e retornos melhores com os seus investimentos, só existem duas únicas opções. A primeira é você parar um tempo e estudar todo o conteúdo sobre finanças, investimentos e economia, feito o meu caso, que fiz 2 mestrados na área, por exemplo, e trago aqui gratuitamente no canal vários vídeos para que você possa aprender. A segunda melhor forma é você contratar um consultor independente que vai montar uma carteira exclusiva para você, respeitando as suas necessidades, os seus objetivos e o seu perfil de risco.
Então, se você está buscando uma ajuda profissional, clica no link aqui embaixo e agenda uma reunião gratuita comigo agora mesmo. No entanto, se ainda não for o seu momento de contar com a consultoria personalizada, você pode e deve sempre continuar aprendendo mais, em especial com essa playlist que vai estar na tela agora, que ela traz tudo o que você precisa saber para investir com segurança na Europa. Eu fico por aqui, forte abraço e tchau, tchau.